Eu sei que não é tarefa das mais fáceis, ainda começar do zero e ter um projeto pronto, realmente é complicado. Mas eu quero dizer, qual é o aprendizado disso? Quando nós vamos pensar num código, especialmente um código que tem um caráter eminentemente prático, nós nos ressentimos do quê? Da falta daqueles estudos estatísticos, multidisciplinares, que vão identificar justamente o quê? Aonde é que estão as causas dos nossos problemas. E daí que nós pudéssemos, evidentemente, trabalhar com esses elementos, com esses dados, para daí dizer, bem, se o problema está aqui, como é que a gente pode aqui resolver esse problema? Nós tivemos uma comissão que, obviamente, queria isso também, só que não partiu disso, quer dizer, a culpa não é daqueles que estavam na sua comissão, a culpa foi daquele que bolou isso aqui e falou, ó, essa é a missão, eu como soldado, vocês me dão a missão que eu vou atrás. Agora, é complicado você partir efetivamente de situações sem estes dados, sem essas circunstâncias. Então nós temos que aprender e falar isso muito claramente. Para quê? Para que numa nova oportunidade não deixe isso acontecer de novo. Que a gente vá correr atrás, que a gente tente ter estas circunstâncias. Outro aspecto que me parece já de cara ser possível dizer que é um aprendizado é o seguinte. Nós não podemos ficar sonhando, como já fizemos inúmeras tantas outras vezes antes, de que a lei vai resolver a nossa vida, gente. A lei não vai resolver a nossa vida. Por melhor que fosse esse código, por mais perfeito que ele estivesse no plano ideal de todas as nossas ideias reunidas, ele obviamente vai ter problemas. Talvez o outro aprendizado seja justamente esse. Nós precisamos melhorar a qualidade do nosso operador, como estamos fazendo aqui, para ter cultura de saber aplicar o código. O Vamber deu exemplo agora clássico aí do precedente judicial. A tentativa inicial já de resistência. Isso é uma coisa que vem de fora, nós não temos. Realmente, nós não temos cultura para fazer o que talvez eles façam lá. Mas nós precisamos criar a nossa cultura, que nós precisamos nos dedicar a ter a busca desta nova cultura. Nós talvez sejamos um dos países que estão na contramão de tudo, né? Porque geralmente é a cultura que gera a lei, né? Nós não. Nós aqui precisamos fazer esse caminho inverso. Somos mais bem felizes assim, somos bem sucedidos assim. Veja o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença nada mais é do que uma valorização das decisões judiciais. Porque se tem uma coisa que ninguém cumpre no nosso país é a decisão judicial. E o que veio o cumprimento de sentença? Para justamente criar essa cultura de respeito, de valorização, de cumprimento da decisão judicial. Nós funcionamos assim. Se nós funcionamos assim, essa é a nossa realidade, é assim que as coisas têm que funcionar. Então nós não podemos tapar o sol com a peneira, nós vamos dizer aquilo que realmente é. Então, se nós funcionamos assim, ótimo, estamos descobrindo, vamos trabalhar assim. A ideia aqui, o Vamber já fez uma pincelada em várias coisas, eu vou ficar pincelando só em execução. De liquidação de sentença a execução. De liquidação até vou sofrer aqui o crivo da pessoa que é, sendo no país hoje, o maior expert no tema. Mas enfim, começando então por liquidação de sentença. Quais são as inovações, as novidades, aquilo que o código trouxe aqui que merece o nosso destaque? O primeiro aspecto é que a liquidação, segundo a sugestão do projeto, ela vai poder ser iniciada tanto pelo credor quanto pelo devedor. Nós temos no direito civil uma circunstância muito interessante, né? Eu, quando escrevi minha dissertação de mestrado, fui aprender esse tema tal do princípio da inordinação, o direito que tem o devedor de querer se livrar da sua obrigação. E neste trâmite dele buscar se desvincular da sua obrigação, passa justamente naquelas circunstâncias em que tem uma decisão ilíquida e que ele, ainda não podendo esperar a iniciativa do credor, vai poder dar início à liquidação de sentença para ele saber, enfim, quanto ele deve, para ele poder pagar de uma vez e ficar livre daquele credor. Então, esta circunstância que é do plano do direito material veio agora expressamente contemplada no plano do processo, o que antes nós não tínhamos. Outra alteração foi que a liquidação por arbitramento, que sempre foi, em termos de cognição, uma atividade muito singela, limitada à nomeação de um expert, né? Os senhores sabem que a liquidação por arbitramento, ela não é uma prova pericial, mas ela se ocupa, né? Ela se faz valer da atividade tal como é de uma perícia. Nomeia-se um expert, ele apresenta um laudo, dá-se um tempo para ele apresentar um laudo, há um debate pelas partes e o juiz decide. É simples assim. O que fez o projeto? Ele está sugerindo que inicialmente se dê preferência a pareceres e documentos, enfim, a dados que as partes tragam para dentro do processo, e caso o juiz daí sinta necessidade ou isso não seja suficiente, aí sim então o juiz pode nomear um perito e chegar a alguma conclusão de debate. Ou seja,
está se tentando, dentro dessa ideia de cooperação também que o Wander fez referência em outras passagens, uma maior colaboração das partes, então, nesta fase de liquidação, para que a gente tenha uma possibilidade de solução sem, talvez, o custo, não é, de uma perícia. As partes talvez trazendo isso e o juiz tendo, a partir destas circunstâncias criadas pelas partes, a condição de arbitrar. Lembrando os senhores sempre o seguinte, que é um erro daquele profissional que imagina que o perito vai achar o valor na liquidação por arbitramento. Necessariamente isso não é o objetivo da liquidação por arbitramento. A liquidação, através desse trabalho técnico, é dar dados para o juiz arbitrar. O nome mesmo diz, o juiz vai estimar um valor a partir de circunstâncias. Não é? Se estamos diante de uma situação clínica lá, ele está avaliando se houve ou não um problema, vamos imaginar, estético. Ele vai pedir para o médico achar o valor da indenização do dano estético? Claro que não, ele vai perguntar que tipo de drama é aquele, se aquela circunstância é constrangedora, não é, se aquilo com o tempo sai, se não sai, se tem algum tratamento, para daí a partir disso estimar um valor a título daquela indenização. Outra mudança foi na liquidação dita por artigos, que não vai mais se chamar liquidação por artigos. Talvez os senhores não saibam, esse nome ele vem de uma influência lusitana, porque as petições em Portugal, elas vinham com um número em cada parágrafo. Não é? Alguns advogados, aliás, entre nós até hoje utilizam deste mesmo método de afirmações, né? Cada parágrafo leva um número e vai assim. Então, em Portugal se chamava aquilo uma petição por artigos, isto que gerou o nome, embora a associação não fosse perfeita, mas a ideia era alegar e provar fato novo, então era como se fosse uma petição comum. Então aqui vai se chamar agora liquidação por procedimento comum, porque o procedimento adotado é o procedimento comum, ele tem um maior, na verdade ele tem uma maior extensão cognitiva, você tem mais acesso a provas, testemunhal, documental, não apenas aquela situação técnica como na liquidação por arbitramento. Uma outra novidade ainda em liquidação é que não há mais previsão no anteprojeto daquelas circunstâncias em que o juiz tem que dar uma sentença líquida, mesmo em situações de um pedido genérico. Nós sabemos, isso aí foi importado de uma experiência que havia no juizado especial, não é? Entre outras circunstâncias, mas especialmente no plano civil do juizado especial, e ficamos naquela situação, se os senhores lembram lá do 475A, salvo engano, parágrafo 3º, que diz atualmente que em caso de acidente de trânsito ou de seguros de vida decorrendo de acidente de trânsito, por mais que o pedido seja genérico, o juiz obrigatoriamente tem que dar uma sentença líquida. Esta previsão sai do código, vou dizer, ao que parece essa experiência não foi bem sucedida, ou não deu certo, enfim, a despeito de não termos um elemento estatístico, mas quer me parecer que o legislador se convenceu que aquilo não andou bem, então ele preferiu retirar. E uma outra circunstância que acontece não só na liquidação, em outras passagens do código, isso é interessante, o legislador está dizendo o seguinte aqui na proposta: cabe ao CNJ formular um programa de atualização financeira. O senhor sabe, na liquidação tem aquela circunstância que não está mais propriamente no capítulo da liquidação, mas enfim, a ideia de que quando o valor depende de mero cálculo aritmético, se faz a conta e já está líquido, né? Não há necessidade de liquidar propriamente dita. Então o que está dizendo aqui quando afirma esta circunstância aqui na liquidação? Cabe ao CNJ fazer isso, tal coisa. O que? Atualizar financeiramente. Por quê? O nosso país, senhores, eu que advogo no país todo, posso dizer, cada lugar atualiza de um jeito. Aqui a gente aplica, na grande maioria dos casos, a média. Mas tem juiz que prefere o NPC. Aí você vai no plano do Justiça Federal, já está mais arraigado o IPCA. E assim vai. Então, cada um tem as suas tabelas. No Nordeste, então, os senhores imaginam que loucura que é. Tem um contador com uma tabela que aquele cidadão é a referência das contas. E assim vai. Então, me parece que dentro desta padronização, né, este mal necessário que é o CNJ, né, que todo mundo diz que ele, principalmente da magistratura, diz que não gosta muito dele, mas é um mal necessário. Mas eu acho que a gente está precisando dessa gestão, dessa experiência de gestão. Como disse o Wander, nós não temos isso na nossa formação, então precisamos nos socorrer disso. Incumprimento de sentença. Desculpe a ligeireza, mas é pontual mesmo, e algumas coisas aqui vamos nos ater um pouco mais. Em termos de cumprimento de sentença, o anteprojeto está sugerindo se adotar cumprimento de sentença para tudo. Vamos assim dizer, o que é o tudo? Nós vamos ter previsões aqui para cumprimento de sentença de obrigação por quantia certa, e daí subdivide no seguinte:
quantia certa de modo geral, aí você tem quantia certa alimentos e você tem quantia certa contra a fazenda pública. Depois você tem cumprimento de sentença para obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa. Ou seja, nós não, estamos deixando muito melhor aquilo que nestas reformas homeopáticas tentamos, da ideia de um processo sincrético, para tudo mesmo. Vou dizer, nós tínhamos dúvida nos alimentos, se os alimentos aplicam cumprimento de sentença, não aplica, como é que faz, aqui ele está dizendo, é cumprimento de sentença. Fazenda pública, ficamos com um sistema atípico, né? Vou dizer, porque ele tem título judicial, mas eu sou obrigado a entrar com uma ação de execução ainda no sistema antigo. Então, o código aqui, ele aplana essas dificuldades que sentimos num primeiro momento e está dizendo, tudo é cumprimento de sentença. Como é que ele trata este cumprimento de modo geral? Veja, aqui, já que vamos começar a falar de execução, eu começo dizendo o seguinte, o código pouco mudou em relação à execução. E os senhores me perguntam, mas por que mudou pouco? Bem, eu não sei dizer exatamente por que mudou pouco. Estou aqui tentando fazer uma evidência. Mas me parece que a resposta mais próxima e fácil é a seguinte. Nós temos esse projeto inicialmente em 2010 no Senado. A mudança anterior tinha sido 2005, 2006. Ou seja, a última reforma que havíamos tido, rigorosamente falando, foi da execução. Não tinha nem tempo ainda para se dizer o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, eu acho que ficou mais ou menos pelaquela, não vou dizer do comodismo, mas da facilidade de dizer, esta aí está mais ou menos pronta, deixa ela mais ou menos assim. O que acabou se fazendo aqui foi, naqueles pontos polêmicos que existiu alguma dúvida, alguma questão, aqui se acabou adotando uma das circunstâncias talvez possível. Não vou dizer também que é a melhor ou a pior, mas enfim, se fez uma opção. Já que estava na dúvida do que era, vamos dizer que a partir de agora é isso. Bem ou mal, foi isso que aconteceu. É claro que poderíamos ter tido coisas muito melhores. Quem acompanha reformas no mundo está vendo, por exemplo, um movimento muito forte na Europa da chamada desjudicialização da execução, não é? Acabar, por exemplo, com a necessidade de você estar no judiciário para questões extrajudiciais, por exemplo. E isso é um tema que, né, pode vir a desafogar sobremaneira a atividade jurisdicional. E nós aqui estamos passando completamente ao largo dessa discussão, nós estamos mantendo a circunstância. Nós tivemos aqui um implemento, e nosso país já é muito criticado, isso não de hoje, mas tivemos um implemento ainda maior com o número de títulos executivos. Nós estamos aumentando títulos executivos judiciais, inclusive. Vou contar para os senhores um aqui que eu confesso que vinha falando com o Ramos, não sei nem o que é isso aqui, mas nós vamos ter que estudar agora para descobrir o que é. Então, nós tivemos algumas mudanças que às vezes a gente não consegue exatamente entender as razões de ser. Mas o fato é que na execução, rigorosamente, grande coisa de mudança nós não vamos ter. E algumas, talvez as opções pudessem ter sido outras. Mas, enfim, vamos lá. No que diz respeito a isso, então, no cumprimento de sentença, o anteprojeto está sugerindo o seguinte: depois de toda aquela bagunça que nós tivemos das teorias do 475J, né? Quando é que começa aquele prazo de 15 dias? Começa a partir do quê? De que momento? Enfim, o legislador aqui, né, nesta proposta, está dizendo o seguinte: vai depender de requerimento do credor. Hoje nós sabemos, está vigorando o entendimento terceira mudança do STJ, acho, que é um acordo da Corte Especial da Lavra do ministro João Otávio Noronha, que hoje definiu o seguinte: quando baixar os autos à origem, dizer lá, cumpra-se, começa o prazo dos 15 dias, e cabe ao devedor, então, portanto, fazer a conta, trazer a conta, pagar, e se não tiver certo, o credor que reclama depois. Com esta sugestão adotada, não vai ser mais isso. Vai ser o credor vai ter que fazer um requerimento. Com esse requerimento, ele vai ter que trazer todo o planilhamento de conta que ele entende do valor devido. E o código aqui ainda foi mais a miúdo, foi dizendo exatamente o que tem que ter. Se é taxa de juros, qual é a taxa, se é capitalizado, se é sem capitalizar, qual é o valor do índice, desde quando. Assim, o código tentou ser ainda mais minudente para dizer o seguinte: você não pode errar nessa conta. Essa conta tem que ser aquela. Qualquer um que pegar entenda como é que você saiu de 100 e chegou em 110. Mesmo que não entenda nada de matemática, vai ter facilidade. Então, a ideia foi esmiuçar isso, mas cabe ao credor. Então nós vamos ter que ficar esperando o credor fazer esse pedido. Alguns vão dizer, puxa, é um retrocesso, dentro daquilo que nós temos, vai mudar.
retrocesso ou não, eu não sei. Acho que é uma opção. Uma opção até certo ponto válida, mas em sintonia com algumas outras circunstâncias que tínhamos no Código. Por exemplo, o atual 475B, que dizia que o credor tinha que fazer esse requerimento. Então, dentre as opções da novidade, essa é uma que está no cumprimento de sentença. Porém, uma outra novidade, dentro daquilo que eu falava da liquidação, também repicada aqui no cumprimento, é o seguinte: pode o cumprimento também ter início por parte do devedor. Então nós vamos ter um sistema quase misto, né, em termos de previsão legal. Então, na prática, se o devedor quiser, antes mesmo de ser intimado, ele, devedor, pode se apresentar em juízo, trazer a conta e dizer: olha, eu devo tanto, excelência, partir para chegar nesta conta deste modo, e está aqui o dinheiro que eu estou devendo. Então, pode o devedor, sim, também provocar este cumprimento de sentença antes mesmo de uma provocação por parte do credor. É como uma consignação em juízo, vamos dizer assim, né? Mas ele vai consignar aqui e pedir que o juiz intime o autor, diga: está de acordo, encerra, acabou, até logo, não se fala mais nisso. Estabelece o legislador também, num dos pontos que deu grande polêmica, a quem estará dirigida a intimação deste cumprimento de sentença. Nós tivemos na doutrina posições: a intimação tem que ser pessoal, não pode ser no advogado, outros: não tem que ser no advogado, enfim, criou-se toda aquela polêmica. Aqui o legislador diz: não, é no advogado, e cria aqui algumas situações, principalmente envolvendo a defensoria pública, entre outros aspectos. E aqui eu fiquei muito feliz que o Código contemplou uma situação que eu dizia em sala de aula, e alguns autores até criticavam isso de modo geral em algumas passagens de suas obras, que era a seguinte: eu sempre disse o seguinte, eu como advogado, que dava aula na ESA aqui para advogados, eu dizia o seguinte: olha, você não seja bobo. Se você quiser se resguardar, você faz o seguinte: você põe na tua procuração a partir de hoje que os atos são válidos apenas na fase de conhecimento. Se acabar a fase de conhecimento e começar a execução, na tua procuração você limitou. Por quê? Porque você é mandato é contrato, é negócio entre as partes, estabeleceu que eu não sou mais advogado. Não vai ter alternativa o magistrado, senão o quê? Mandar intimar pessoalmente, pronto, e o advogado está isento do problema. Agora, se você obviamente não fizer ressalva alguma, vai pressupor que obviamente você continua advogado daquela parte. Pois o Código contemplou exatamente isso lá na parte geral do Código. Lá no artigo 104, parágrafo 6º. Então aqui no cumprimento de sentença faltou justamente fazer esse link, porque aqui ele diz assim: vai ser o advogado. Tem que lembrar, ressalvado o que diz lá em 104, parágrafo 6º. O que diz essa ressalva lá? Diz exatamente o que eu acabei de tentar demonstrar. Se você na procuração não fizer ressalva, vai valer para tudo. Agora você pode então fazer a ressalva que vale até aquela fase ou até aquela outra fase. Aliás, aqui o Código também, ele deu um prazo máximo de 1 ano. Se em 1 ano, a partir do trânsito em julgado, não houver a provocação do credor em termos de início desse cumprimento de sentença, vai ter que ser intimação sempre pessoal. Então ele considera que 1 ano depois os poderes, vamos dizer assim, eles decaem. Quer dizer, se você era advogado daquela parte, em 1 ano depois o seu poder decaiu, não importando se aquela parte morreu mesmo, não morreu, enfim, o teu poder, aquela procuração perde propriamente eficácia em relação a poderes, e daí a intimação sempre vai ter que ser pessoal. Um outro aspecto, e aqui eu acho que a discussão não vai se resolver tão simplesmente. Os senhores todos devem acompanhar a polêmica do artigo 475N, inciso 1º atual. Ou seja, aquela mudança no conceito do que é o título executivo por excelência, o título executivo judicial. A redação dizia anteriormente sentença condenatória, e com a reforma passou a dizer lá a sentença que reconhece uma obrigação de pagar, fazer, não fazer, a entrega de coisa. Nós que de alguma sorte já estudávamos o processo, e principalmente o processo de execução, não tínhamos dúvida que essa alteração vinha tentando contemplar as sentenças ditas mandamentais e executivas lá do censo. Porque como falava apenas sentença condenatória, aquele menos avisado, o intérprete menos preparado, dizia: não, mas então se é só sentença condenatória, eu não posso ter como título executivo a sentença mandamental, a executiva lá do censo, e são sentenças que nós bem sabemos, diz o professor Barbosa Moreira, são de repercussão física. Ou seja, aquelas que de alguma sorte, como elas não são autossuficientes, elas podem sim implementar uma atividade seguinte que tinha que ser executivo.
Só que daí, como nós vivíamos num sistema amarrado em termos de taxatividade, só é título executivo aquilo que a lei disser, e a lei só falava em sentença condenatória, ficava naquela dúvida, mas fundamental é título executivo lato sensu é título executivo. Então, tentou-se acomodar este problema com a redação que veio. Quando veio esta redação, que tem todo aquele problema da circunstância até de alteração, se era mudança de redação, mudança de conteúdo, enfim, que senão seria até inconstitucional, mas enfim, pulando este aspecto da mudança, veio aqueles autores que disseram, não, mas aqui cabe também sentença declaratória. O senhor sabe, o professor Teori já tinha um texto disso, aí ele foi para ser ministro do STJ, encampou essa ideia no STJ, e, diga-se passagem, aliás, dentro da ideia do que ele trata no seu texto, e em algumas circunstâncias das decisões que vieram do STJ, até sem nenhum problema. Às vezes são falsas sentenças declaratórias, ou são situações que a declaratória está mal posta. Mas veio à luz o problema das sentenças declaratórias negativas. E aqui é que me arrepia um monte quando fala que sentença declaratória negativa pode ser título executivo. Isso eu sou veementemente contra, embora eu seja a voz completamente vencida na doutrina. Por quê? Porque se eu ponho que eu não devo, por exemplo, a doutora Letícia, a quantia de 100, eu digo, eu não devo por quê? Porque já paguei, ou porque está prescrito, ou enfim, eu atrelo uma causa de pedir ao meu pedido de declaração de inexistência de uma obrigação. Quando o juiz julga improcedente, ele não quer dizer com isso que eu devo para ela, ele só quer dizer que eu não devo por conta daquela causa de pedir que eu mencionei. Ou seja, há um problema de contraditório nisso de tudo mais. Então, vai dizer, eu estou vinculado, o meu não está vinculado àquela causa, mas tem outras tantas causas. Aí dizer que automaticamente, na improcedência do meu pedido, ela já pode executar a minha sentença, que é uma questão de celeridade, que é uma questão, por que vai pedir outra, se vai dizer a mesma coisa, e tem que obedecer a coisa julgada anterior. Não, não tem que obedecer a coisa julgada anterior. A coisa julgada anterior está atrelada a uma causa de pedir, mas tem outras N causas de pedir. Até porque enquanto ela não provoca, está correndo prescrição. E se é declaratório, é imprescritível. Então eu tenho meus senões contra essas circunstâncias. Pois bem, esta redação sugerida agora veio em parte para tentar melhorar a coisa. E ela não fala mais, reconhece a sentença que reconhece a existência. Ela diz assim, as decisões que reconhecem a exigibilidade da obrigação de soma de dinheiro, fazer ou não fazer, entrega de coisa. Então começa já falando de decisões, já não falam mais de sentença. Aqui qual foi o intuito do legislador? De tentar resolver aqueles problemas de algumas questões que a doutrina também às vezes fica ali ranhetando, que é o problema da antecipação tutela, não é? Que não é título, que não é sentença, sei o quê. Então, enfim, falou decisões agora, lato sensu, está valendo qualquer uma delas, não necessariamente sentença ou acórdão. Interlocutórias também sem o título executivo. Eu particularmente aqui abro um parênteses para dizer o seguinte, eu gosto muito, e é uma obra que pouca gente lê, porque é uma obra difícil de ler. Mas esta obra em particular do professor Ovídio, que é a execução na tradição romano-canônica, ele diz muito bem onde é que nós erramos, não é? Nós erramos quando? Quando nós associamos o título extrajudicial com o título judicial, querendo equiparar como se fosse a mesma coisa. Só que foi assim, não é que nós equiparamos o extrajudicial ao judicial, nós equiparamos o judicial ao extrajudicial, e aí foi o nosso erro. Dizer que uma decisão judicial não se executa, seja ela qual for, é a mesma coisa de dizer que não serve para nada, né? Que é um quadro que você vai botar na parede, acender vela um dia, ou ir na sexta-feira encruzilhada para ver se está alguma coisa. Porque sentença, decisão, seja lá o que for, tem que ser cumprida, senhores. Só nós que não temos essa coisa de autoridade. Eu já tive um cliente que chegou assim, quem este juiz ele pensa que ele é para dizer uma coisa dessa? Ele não pensa, ele tem certeza, debaixo do nome dele está escrito juiz. Ele é o legitimado a decidir, ele tem autoridade, a gente precisa respeitar essa autoridade de uma vez por todas e acabar com essa frescura que a gente às vezes tem. Meu Deus, é um absurdo. Está decidido, cumpra-se. Brigue do recurso, do que tiver, mas tem que cumprir. Enfim, aqui a situação passa a ser essa. Reconhecimento da exigibilidade. E a pergunta é, vai resolver o nosso drama? Vamos continuar contemplando sentenças declaratórias? Será que o STJ vai dar marcha ré em tudo que já decidiu sobre? Essa doutrina vai ter que remodelar tudo, porque não é mais sentença declaratória pura e simples, é a declaração da exigibilidade. Para declarar a exigibilidade,
pura e simplesmente dentro de uma discussão posta, eu não sei se não vai precisar de pedido, eu não sei se vai precisar de reconvenção. Porque uma coisa volta àquele problema, é a causa de pedir. Eu sempre dou o seguinte exemplo para essa discussão do título executivo. Eu digo o seguinte: imaginemos que chegue um cliente para vocês e diga assim: doutor, ele entrou com esta ação contra mim aqui, o que de pior pode me acontecer? Você pega o pedido e está escrito lá, ele quer que declare que você deve. Você diz assim para ele: olha, você pode até ser rebelde, o que de pior vai te acontecer? Você vai ter uma declaração de que deve, mas ele não está te cobrando. Hoje em dia não dá mais para falar isso, né? Então, senhores, vejam, se nós aprendemos que o que de pior poderia ter para esta parte era a declaração de que deve, é porque efetivamente não se estava cobrando, e porque efetivamente não podia executar nada daquilo. E agora diz: não, mas essa declaratória que eu fui rebelde, ele está executando, ele está cobrando. Ué, mudou o pedido? A sentença tem uma eficácia diferente? Então nós temos que parar de classificar a sentença como declaratória contigo, não. Temos que mudar a premissa, talvez. Qual premissa? É aquela que eu disse há pouco: sentença vale tudo, senhores. O que o juiz decidiu tem que cumprir. Não precisa dizer que ela é condenatória, que ela é mandamental, que ela é executiva de senso. Eu brinco sempre, a sentença hoje é vitaminada, senhores. Nós estamos no mundo do MMA, né? Todo mundo acha bonito, aqueles corpos esbeltos. Quer dizer, sentença também se apoderou disso. A sentença hoje ela quer ser uma super sentença. Ela não é mais... É mais ou menos que nem o Capitão América, né? Para quem assistiu, né? Ele é magrinho, daqui ele entrou numa máquina, virou aquele cidadão bonito, né? Enorme, todas as moças com babando. É a nossa sentença agora. Ela era assim, meio... Agora ela está... né? Temos que casar com ela logo de uma vez, porque senão ela foge. Então, esta polêmica, eu confesso a vocês, esta redação do 529, inciso 1º, eu não sei se vai resolver, se vai complicar mais a nossa vida. Porque para dizer que tem exigibilidade, talvez vai precisar de atos a mais, e eu acho que daí o STJ vai entrar num grande problema dentro de segurança jurídica. O que vai acontecer em relação a isso? Aumentar o rol de título executivo judicial. O rol de título executivo judicial aumentar não é tarefa das mais simples, pois aumentaram. E criaram um título, que é esse que nós não sabemos, eu nem sei quem é que é formado nisso, mas enfim, diz aqui que entre os títulos executivos judiciais agora, está o tal daquele que decorre, diz aqui, o acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo quando do julgamento de acidentes e fatos da navegação. Eu confesso que eu não sei quem é que forma esse tribunal marítimo, nem que outros fatos da navegação são esses a ponto de gerarem um título executivo equiparado ao judicial. Fico imaginando quem compõe esse tribunal marítimo. Deve ser lá capitães do mar, piratas, entre outros, que estão lá e decidem alguma coisa, e isso vai ter força de título executivo judicial. Confesso a vocês que é uma novidade, mas enfim, alguém certamente tinha algum interesse atrás disso, vai dizer, de querer chegar sempre na execução. Vejam, senhores, que nosso mundo gira, 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 e os desejos são os mesmos. Qual é o mesmo desejo que eu tenho, que aquele recém-formado tem, que aquele de 1900 tinha? É que chegue na execução o quanto antes. Esse negócio de nós ficar no processo canino, né? Diz o professor Alexandre Freitas Câmara, o processo de conhecimento é o processo canino, né? O juiz fica lá, ao autor, ao réu, ao autor, ao réu. Então o processo de conhecimento é o processo canino. A gente quer fugir do processo canino, a gente quer ir direto para a execução de uma vez, né? Então este abençoado que sugeriu o título do marítimo, ele também pensou nisso: eu quero chegar na execução o quanto antes. Admitiu a lei também que pode levar a protesto a sentença transitada em julgado. Nós estamos percebendo, e aí que entra aquele tema que eu falava há pouco da desjudicialização da execução, né? Que às vezes passa a ter mais importância, às vezes, o protesto do que a própria decisão. Vou dizer, o efeito do protesto, você contar para todo mundo aquilo, né? Entre aspas, né? No bom sentido que ele não pagou, é pior do que a própria sentença. Então é uma tentativa de que é uma pressão psicológica, né? Quer dizer, olha, né? Eu sempre brinco na sala de aula, né? A gente assistia aquela propaganda do compre batom. Compre batom. Batom, para quem não lembra, é aquele chocolatinho, né? Que tem jeito de batom.
Aqui é assim, pague sob pena de multa, pague sob pena de protesto, pague logo. É mais ou menos assim. Sobre o cumprimento provisório. O cumprimento provisório sofreu aqui uma drástica pancada no apagar das luzes deste anteprojeto. Qual foi a drástica pancada? Negociou-se e chegou-se à seguinte conclusão: se for cumprimento provisório, não vale bloqueios online, mesmo se tratando de tutela antecipada, porque agora diz na antecipação tutela que aplica-se o cumprimento provisório, mas daí diz, mas no cumprimento provisório não vale bloqueio de dinheiro, de aplicações financeiras, penhora de modo geral de ativos, mediante o fenômeno do bloqueio online. Então, a meu juízo, está se retirando uma grande eficácia, né? Foi uma das grandes conquistas que nós tivemos no último tempo, foi a tal do bloqueio online, da penhora eletrônica, da penhora online. E isto, no plano de execução provisória, está agora vedado. Tem umas outras passagens disso mais para frente até, depois eu chego nelas, mas, enfim, isto está proibido. Aliás, no cumprimento provisório, e veja, a lei agora no anteprojeto fala em cumprimento provisório, não se fala mais em execução provisória. O cumprimento provisório é muito engraçado. Ele também termina com uma polêmica que está tendo ainda hoje nos tribunais, mas que o STJ já se inquinou, no sentido de que não cabe multa na execução provisória. Não é isso? Vocês devem estar acompanhando o STJ chegou à conclusão, a multa dos 10% não cabe. Pois o anteprojeto diz assim, cabe sim a multa no cumprimento provisório. Porém, o texto do cumprimento provisório diz que o executado será intimado para querendo se defender. Ela não diz assim que você vai ser intimado para pagar e daí você não pagando incide a multa. Diz que você vai ser intimado para se defender. Então, como é que você vai interpretar essa segunda? Se você é intimado para defender, mas diz também o texto de lei, dentro dessa loucura de redação, que se você depositar o dinheiro, esse depósito você tem que deixar expresso que você está depositando apenas para elidir a multa. E isso não vai impedir, eventualmente, que você recorra depois das decisões, etc. Quer dizer, não é incompatível o ato de você depositar em juízo com a possibilidade de recorrer depois, que é só para você elidir a multa mesmo. Enfim, quer me parecer da redação, que é bastante truncada e mal posta, que a ideia vai ser tal como no cumprimento definitivo, digamos assim. Você vai ser intimado para pagar. Se você não pagar naquele tempo, vai incidir a multa. Ou seja, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que depositar o valor para ficar livre da multa e também discutir. Ou seja, mas eles não conseguiram colocar isso no papel. Ficou uma coisa realmente um tanto quanto desordenada em termos de redação, esta execução provisória. Diz, em termos de novidades, aí, de dispensa da caução em caso de alimentos, o que o legislador fez agora? Aplicando uma questão que já é jurisprudencial. Que os 60 salários mínimos, aquela referência que existe na lei, é para ser considerado, quando for alimentos, mensalmente. Então, até 60 salários mínimos mensais para dispensar a caução. E diz daí uma outra novidade, aquilo que eu falei do bloqueio online está na antecipação tutela. Daí na execução, no cumprimento provisório diz assim, só cabe bloqueio online, eventualmente no cumprimento provisório, depois que já tem a decisão de tribunal. Então vocês vejam que vai ser outras duas incompatibilidades. Na antecipação tutela não cabe nunca, nem mesmo depois de decisão de tribunal, porque está escrito lá na antecipação que não cabe. Já no cumprimento provisório diz assim, só vai caber bloqueio online depois que houver uma decisão de tribunal estadual ou regional federal. Ou seja, nas outras questões que não sejam antecipação tutela, você só vai poder gerar um bloqueio online depois que já passou via um agravo de instrumento, por exemplo, a confirmação daquilo no MPJ, no TRF, aí você pode pedir o bloqueio online. Senão você não terá a chance do bloqueio.